Eu quero começar essa nossa conversa contando uma história, um conto nativo, que chegou a ser espalhado muito pela internet, só que com uma conclusão. Eles colocam, por exemplo, pegam às vezes um conto nativo, mas com a mente, interpretando com uma mente ocidental. É isso às vezes que dá as confusões, né? Que às vezes faz toda a diferença, né? Então, é uma história que já circulou, que é a história dos dois lobos. Como é que é essa história dos dois lobos? Dentro das aldeias, das tribos, geralmente, no pensamento nativo, vamos chamar assim melhor, para não falar essa ou aquela, mas dentro do pensamento nativo, geralmente são os avós, os abuelos, né, que são os que transmitem sabedoria, cosmologia, que contam as histórias. Isso porque os adultos geralmente estão trabalhando, estão saindo para fazer uma caça, alguma coisa assim. As mães também estão trabalhando e sobra sempre para o avô. O pensamento nativo tem essa, que as crianças, que tem que dar importância a todas as fases, né? A criança por serem as sementes do futuro, os adultos pela sua força e os velhos pela sua sabedoria, né? Então, um avô contando uma história para os seus netos começa a falar sobre aspectos da vida, sobre os segredos, os mistérios da vida, e conta que quando a gente nasce, nós nascemos com dois lobos dentro da gente. Um é um lobo branco, um lobo que nos inspira, que nos traz a coragem, que nos dá boa consciência, que faz com que a gente tome atitudes positivas, construtivas, né? Virtuoso. E o outro é um lobo cinzento. Um lobo cinzento que inspira os nossos medos, faz com que a gente faça algumas coisas que depois a gente se arrepende de ter feito, toma atitudes precipitadas, faz com que a gente entre numa armadilha que nós mesmos criamos para andar no caminho da vida. E esses dois lobos vivem brigando um com o outro a vida inteira. Ou seja, são os lobos que vão ficar com a gente até a gente morrer. E a vida inteira eles vão brigando. Daí um jovem, um neto, chega e pergunta: "Ô avô, eles ficam brigando sempre, mas quem ganha essa briga?" E daí o velho responde, né? "Aquele que você alimentar mais." Aquele que você alimentar mais, ele vai ficar mais forte e vai vencer a briga. Aí joga essa história na internet com uma conclusão ocidental, que geralmente é assim: "Então, meus irmãos e minhas irmãs, a partir de agora, não dê comida para o lobo escuro. Deixa esse cara morrer de fome, não dá nada para ele. Vamos alimentar só o nosso lobo branquinho. É isso que nós temos que fazer daqui para frente. Nem dá bola para esse lobo escuro aí." Quando, na verdade, não é isso que o conto nativo faz. Ele diz assim: "Aquele que você alimentar mais." Ele não diz para você não alimentar o lobo cinzento. Imagina que você vai conviver a vida inteira com uma fera do seu lado. Se você não dá um alimento para ela, na sua primeira bobeada ele come teu braço. Então você vê que às vezes uma conclusão dá todo um sentido ou distorce um sentido, né, para a sabedoria ancestral. Isso porque a maioria das pessoas não querem se encontrar com a sombra. Uns acham que é sofrimento, uns acham que é isso, uns acham que é aquilo, não querem. Quando você não aceita a tua sombra, é a mesma coisa que você não se aceitar totalmente, integralmente. Porque essa sombra já está em você, não adianta se você aceitar ou não. Basta você integrar ela. E mais do que integrar, amá-la, não é fazer um exorcismo com essa sombra.
Nós não estamos falando com a sombra desse nível, né, do inconsciente coletivo. Essa é a sombra do inconsciente coletivo. Você vai enfrentar com Jesus, vai enfrentar com São Miguel, vai enfrentar com Siddhartha, que foram os, né, dentro do nosso coletivo, são aqueles que enfrentaram as grandes sombras da humanidade, as sombras coletivas. Não que a gente não tenha sombras coletivas, nós temos sombras coletivas que vêm através, muitas vezes, da religião, vem da política, vem do sistema, né? Essas sombras que acabam influenciando na nossa vida também. Não é dessa sombra que nós estamos falando, é aquela parte de você. Aquela parte que está dentro de você, que você pode chamar de dualidade. Né? Aquela parte dentro de você que faz com que você, por exemplo, gaste mais do que você tenha, mais do que você recebe. Aquela parte que faz com que você fale alguma coisa ou faça alguma coisa que na sequência você já se arrependeu, você viu que foi terrível, e às vezes você insiste nessa sombra por orgulho de reconhecer teu erro, vai fortalecendo essa sombra dentro de você, né? Então não é um exorcismo, é você integrar ela ao seu sistema, porque a sombra geralmente é tudo aquilo que a gente esconde das pessoas, a nossa sombra. Ela fica abaixo do nível da consciência. Aquela parte que você nega em você. Aquela parte que às vezes você consegue perceber quando você critica demasiadamente uma pessoa. Aquela parte que te traz vergonha. Aquela parte onde estão os seus segredos inconfessáveis, aquele segredo que você não quer confessar de jeito nenhum, não quer falar para ninguém, não quer que ninguém saiba. E quando você faz isso, você reprime essa sombra. Isso é a mesma coisa desse lobo aí, que você não dá vazão, ele acaba comendo o teu braço também, porque ela chega, tem uma hora que ela sai, como tentar segurar uma bola, uma grande bola, né? Debaixo da água. Você pega uma, você pega duas, você pega três, de repente, quando a primeira bobeada, essa bola solta para cima com uma força incrível, e às vezes volta a bater na tua cara, né? Essa é a nossa sombra, esse é que nós trabalhamos no xamanismo como animal sombra. Quero dizer para vocês que eu fiquei 4 anos enfrentando a minha sombra. E enfrentar a sombra não é no sentido de você brigar com ela. Enfrentar é você encará-la frente a frente. Isso aqui é enfrentar. Você fica em frente. Você fica em frente da sua sombra. E mais do que isso, como a gente fala, as pessoas só querem ver o eu superior. Agora, seus monstrinhos, seus gremlins, ela esconde. E aí que começam os nossos grandes problemas. A gente vai criando máscaras, várias máscaras da personalidade, né? Para poder sermos aceitos pelos outros. Aí criamos ilusões, entramos em fria. Quando eu falo que né, são as grandes sombras da humanidade, porque todos os mestres enfrentaram suas sombras. Todos enfrentaram. Jesus, qual foi a sombra de Jesus? Quando cortam a cabeça de João Batista, ele vai meditar no deserto. Ele fica 40 dias no deserto. Sem comer, sem beber, assim conta a Bíblia, né? Só meditando. E no meio dessa meditação, quem que aparece para ele, né? A figura de Satanás, a sombra de Jesus ali, né? Que começa a tentá-lo de tudo quanto é jeito para que ele saia daquela posição de iluminação. Até que uma hora sai Satanás, ele enfrenta aquela sombra, olha ela de frente, enfrenta aquilo, e quando ele sai dali, ele passa a ser Jesus Cristo, o iluminado, né? Assim como Siddhartha com Mara, quando ele estava ali buscando o seu nirvana, o seu estado de nirvana, aí vem Mara para tentar tirar ele do nirvana ali, e ele vai trabalhando, porque ele já está num outro plano de consciência, até que ele consegue também enfrentar a sua própria sombra e sair dali como Buda, o iluminado. E é interessante algumas preces que dizem assim, por exemplo:
ressurgiu dos mortos, desceu aos infernos, ressurgiu dos mortos, subiu aos céus. Ó. Primeiro desceu aos infernos ali. E assim é no xamanismo. A gente, parte da iniciação xamânica é descer nos seus infernos, nos nossos próprios infernos. E existe uma prática bem conhecida no xamanismo norte-americano, né, entre os índios norte-americanos, que é a Vision Quest, que é a busca da visão. O que significa a busca da visão? Você vai, fica sem comer, sem beber, um quadrado de rezos, né? Fica ali no quadradão de rezos, e nesse fica 4 dias e 4 noites, essa é a tradição, é 4 dias e 4 noites, e nesse instante tem um momento que chega a sombra para você, chega o medo, chega o frio, chega a fome, e a partir do momento que ele enfrenta esse momento, ele recebe a visão, que pode ser a visão do seu animal, que pode ser uma visão ali, traz toda uma consciência para ele ali, mas primeiro ele tem que passar por aqueles medos, por aqueles infernos pessoais que ele vai passando, né? Então as pessoas têm essa coisa com a sombra, né? E é interessante que muitas das coisas que onde tem sombra tem luz, só existe sombra onde tem luz. É a luz que nos permite ver a sombra, né? Contra a sombra. Sombra e luz estão ligados. Então você já vai imaginando que a quantidade de luz que uma pessoa emana é do tamanho da sombra que ele carrega também. Só que não significa se entregar para a sombra, e sim dar o alimento correto, que são as virtudes, por exemplo. Uma das grandes formas de você poder integrar a sua sombra é reconhecer que ela existe. Uma coisa que eu aprendi em artes marciais, que o pior adversário que a gente tem é aquele que a gente não consegue enxergar. Aquele que fica invisível a gente. Esse é o pior de todos, é o mais difícil inimigo que a gente enfrenta, é aquele que a gente não enxerga. Isso. E aí vamos fazer uma pergunta a todos vocês que estão aí. Eu sei que todos vocês que estão aí se consideram boas pessoas, não? Todos se consideram boas pessoas ou tem algum filho da puta aqui enrustido? Tomou um choque, né? Isso foi minha sombra que falou. Todos vocês são pessoas legais. Claro que são pessoas legais. Mas todos vocês, pessoas legais, já traíram alguém, já enganaram alguém, já fizeram alguém sofrer por sua causa, já abandonaram alguém ou ignoraram alguém. Não é verdade? Nem precisa responder. E você, fazendo tudo isso, nem por isso você deixou de ser essa pessoa legal que você é. E às vezes quando as pessoas negam demais a sombra, geralmente eles são os maiores usuários dessa sombra. São os que são mais tomados por essa sombra, né? Nós podemos aqui trazer, por exemplo, uma sombra, que é a sombra, por exemplo, a Igreja Católica. Eu não quero fazer uma crítica à Igreja Católica, nenhuma, né? Porque eu me batizei, me crismei pela Igreja Católica. Mas a Igreja Católica sempre condenou, por exemplo, condena até hoje, as práticas, homossexualismo, essa coisa toda, e de repente aparece uma sombra dela ali, que mostra pedofilia, etc. e tal, e assim em várias religiões, em vários seres que a gente entende como iluminado, né? E depois a gente percebe que atrás dessa imagem do iluminado tem um ser humano como nós, a sombra dos buscadores de luz, né? Curadores, a gente vê isso acontecendo, fica espantado, né? Tivemos um caso aí recente aí do João de Deus, por exemplo, que curou muita gente. Muita gente, né? Eu mesmo fui testemunha, eu fui lá ver como é que era. Eu fui lá conhecer o João de Deus ali, mas de repente acontece tudo isso, ou seja, a quantidade de luz e a quantidade de sombra. Então eu presenciei, conversei com pessoas que foram curadas de coisas importantes.
de doenças sérias que a própria medicina não conseguia resolver, né? E como é que pode, as pessoas imaginam, uma pessoa tão assim, parecendo iluminada, fazer isso? Porque tem uma hora que, se você não olha para a tua sombra, ela vai te morde, ou seja, ela toma conta de você, ela vai tomando conta de você e você não percebe. A alma humana é ao mesmo tempo divina e diabólica. Ela é sagrada e profana. Às vezes é muito duro de aceitar isso, né? E aí nós vamos vendo também uma forma doce de falar sobre a sombra, por exemplo. Vocês lembram do Peter Pan? Lembra do Peter Pan, aquele desenho, o Walt Disney e tal, não sei o que lá? Como é que começa o Walt Disney? Como é que começa o Peter Pan? Ele vai na casa da Wendy, se eu não me engano é Wendy o nome dela, né? Para fazer o quê? Para buscar a sombra dele que tinha perdido. Ele tinha perdido a sombra dele tinha fugido. Aí ele vai na casa ele vai buscando até que a sombra se esconde na casa da Wendy. Ele vai lá, pega a sombra, daí ela costura a sombra no pé. Dele ele retorna. Muitos desenhos assim são para entreter crianças, mas também para ensinar adultos, não é? Então nós não somos, nenhum de nós está livre das sombras. Então o que nós fazemos como eu falei, eu fiquei 4 anos mergulhado na sombra. E eu senti isso na própria pele. Tem uma hora que, se você não observa, você passa a ser a sua sombra. Você passa a viver a sua sombra. 4 anos para poder hoje falar para vocês sobre o animal sombrio, né? Que é essa outra parte de nós. Essa parte escondida. Mas que pode ser importante também, porque essa parte escondida também, essa parte sombria, pode nos ajudar a qualificar onde existem a sombra em outros lugares, em lugares sombrios, nos ambientes. Então o que a gente faz? As pessoas perguntam, mas como é que faz isso? Nós fazemos uma jornada em busca das nossas sombras, do nosso animal sombra. E fazemos um pacto com essa sombra. Não é um pacto de furar a perna, o braço, né, tirar o sangue e depois quando eu morrer eu te entrego minha alma. Não é isso, não. É uma coisa mais ou menos assim. Sempre que você se manifestar na minha vida, eu quero que você apareça na minha mente. Aí quando você vai ver que a sombra vai entrar, nossa mãe, minha mãe, às vezes ela falava um negócio, ela tinha um jeito de lidar com a sombra que era interessante. Que ela falava assim, ó, conta até 10. Quem já não ouviu isso? Peraí, não faz isso aí, conta até 10. Você está lá com a raiva é uma manifestação da sombra também. Você está com a raiva, vai perder a cabeça, vai fazer uma coisa. Peraí, filho, conta até 10. Não é? A própria mãe, você vê que é uma sabedoria que se traz do passado, que a gente não liga, né? Todos nós passamos por fases difíceis. E o trabalho da sombra é para nos levar no lugar onde nós nos perdoamos. Esse é o trabalho da sombra. Como é que ela pode se manifestar nas nossas visões? Ela pode se manifestar como de forma monstruosa, de forma maliciosa, ou até de forma linda, né? A manifestação da sombra na gente não é só com as coisas que a gente faz, e também com as coisas que a gente deixa de fazer. E ela se manifesta nas personalidades quando aparece assim, o corajoso, o valentão, o mito, aquelas pessoas que têm uma grande rejeição às coisas atuais, por exemplo, ela só tem um comportamento assim antigo,
que não sabem ver, acompanhar as evoluções, né? Que são, no fim, é tudo evolução mesmo, né? Da consciência, do momento, né? Que negam a luz das outras pessoas. É a boa moça, a menina bacana, é o brincalhão sem graça. Você conhece o brincalhão sem graça? É aquele que faz aquelas piadas, por exemplo, nos momentos inadequados, né? Uma pessoa inadequada. É o preguiçoso. É interessante falar isso, né? Porque a gente aprendeu sobre os anjos que trazem as virtudes, os anjos cabalísticos, né? Que são 72 anjos cabalísticos, né? Junto, ao lado desses 72 anjos cabalísticos, tem as 72 entidades diabólicas. A gente pode dizer que luz e sombra fazem parte de uma mesma moeda. Então a coisa não é a sombra que você tem, é como você lida com a tua sombra. Com aquele pensamento que de repente veio numa hora errada, como é que você lida com isso? A melhor forma de você alimentar é através realmente das virtudes, né, das virtudes opostas. Tem até um sistema muito interessante que veio do sufismo, veio através de Gurdjieff. Gurdjieff trouxe aqui para o Ocidente, depois passou por uma pessoa chamada Oscar Ichaço e fez assim um sucesso através de uma pessoa chamada Cláudio Naranjo. É um conhecimento sufi que chama-se Enneagrama da Personalidade. E esse Enneagrama da Personalidade parte de uma premissa dos 7 pecados capitais acrescidos da vaidade e do medo. Então são 9, né, irmão? Por isso que é Enneagrama, são 9. E eles têm as suas virtudes opostas ali. Quais são os pecados capitais? É a ira, onde você tem a paciência, por exemplo, o orgulho, a vaidade, o medo, a preguiça, a gula, né? São 7. E da cada um desses 7 você também aprende como trabalhar. Você não trabalha a sombra, na verdade, você vai trabalhar a virtude. Virtude. Então tem os animais que nós trabalhamos assim também. Você tem o seu animal guardião e você tem um animal sombrio, que te mostra exatamente, vai até essa parte não localizada da mente, para te mostrar melhor quem é você. Não só sua luz, mas quem é você integralmente. Para que te dê uma possibilidade de você trabalhar isso. Você se encontra com o seu animal guardião, e na hora que ele aparece, o seu animal sombra, e na hora que ele aparece na sua mente, quando você vai fazer uma coisa e ele aparece na sua mente, ele te dá o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Ele não é dono da tua vontade quando você estabelece o equilíbrio com ele, mas ele te dá o livre-arbítrio para saber se você vai seguir por um lado ou por outro. Ele te mostra. Olha, isso aqui sou eu, essa parte sua em você. O que você quer fazer? Te dá essa oportunidade. Isso nós fazemos através de uma jornada. Uma jornada que vai caminhando no mundo profundo, né? No mundo subterrâneo, que a gente vai andando, assim, andando dentro da viagem. A gente vai até lá, abre os portais, entra em contato com o nosso animal guardião e pede para o universo nos levar até o nosso mundo sombrio, até o guardião das nossas sombras. Aí você vai visualizar isso como se tivesse aquele símbolo do yin e yang, lembra? Uma parte luz e uma parte sombra. Aí você pede uma licença para poder entrar no domínio das sombras e entra. Aí você vai entrando nesse domínio das sombras até você chegar num momento e você começa a revivenciar todas as situações, todas as atitudes que você teve inspirado pela sombra. Na medida que você vai fazendo isso, você vai percebendo a sombra perto de você como se fosse um hálito. Estou aqui agora.
Você encara essa sombra de frente a frente e diz para ela tudo o que você fez, motivado pela energia dela dentro de você. Está falando tudo, considerando o desejo de perdoar. Eu te aceito como você é. Para depois você ir lá, fazer o pacto e sair de uma forma mais harmonizada desse mundo sombrio. Como eu estava falando, muitos filmes mostram isso aqui. Filmes que nós assistimos. Não sei se vocês já assistiram, por exemplo, O Médico e o Monstro, Jekyll e Hyde. Então o que é o Jekyll e Hyde? Mostra como manifesta a sombra. De dia, ele é um médico que salva vidas. E à noite, ele é um monstro que mata as pessoas. Filmes como, por exemplo, Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas é a mesma coisa, né? Você tem lá o Jedi, que é o lado iluminado, né? Que é o da força, o lado da luz, da força da luz. E tem um outro lado, que é aquele Darth, não sei o que, né? Esqueci até o nome dele agora. Assim. Aquele cara tudo de preto ali, que é o lado sombrio da força. E ambos têm a mesma força. É a mesma força, só que usada de forma diferente. Né? E assim várias outras manifestações que a gente vê, de fato, né? Por exemplo, um exemplo que eu quero trazer para vocês. Eu sempre tive um respeito muito grande pelo Sobel, aquele rabino Sobel. Os jovens talvez não tiveram a oportunidade de conhecer. Pô, ele era um exemplo de virtudes. Era um pacificador, que a gente ouvia, assim, eu gostava de ouvir o que ele falava, que era uma coisa com tanta coerência, assim, a gente sentia tanto amor, tanta delicadeza nele, tal, não sei o que. De repente esse cara vai para os Estados Unidos e é preso roubando 2 gravatas. Uma coisa de espantar, porque um cara como Sobel, poderia comprar, tal, como que aconteceu isso com ele, né? Tem uma das respostas diz que porque ele tomou um remédio, alguma coisa. Mesmo que ele tomou um remédio, isso associou o quê? A parte sombria dele. Veja, por exemplo, você vai lendo na história, você vai ver muitos, né, daqueles Davi, vai por aí afora, Salomão, tal, que tiveram esse contato com a sombra. Também passaram por esse momento sombrio. Então, primeira coisa para a gente trabalhar a nossa sombra, a gente tem que ter coragem de assumir aquilo que a gente é verdadeiramente. Aquilo que faz parte de nós. Essa parte sombria, que nós negamos, nos envergonhamos dela. E passe a ser amigo da sua sombra. Mais do que isso, amar a sua sombra. E vocês do xamanismo que já passaram, eu já tenho feito já há um tempo esse trabalho. Esse é um trabalho que a gente faz, uma meditação, né, uma coisa para a gente fazer por aqui, né, uma coisa que envolve a gente tocar tambor, uma série de coisas dentro do animal sombra. Né. As pessoas depois falam assim, nossa, é incrível. Parece que eu aprendi muito mais trabalhando com o animal sombra que o animal guardião. É incrível, né? É isso aí. Violências domésticas. Pessoas que se amam, de repente se espancam, se batem. Né? Tem uma violência doméstica. Quer dizer, tudo são partes dessa mesma conversa que nós estamos tendo. Não estamos falando do diabo, nós estamos falando da parte sombria dentro de cada um de nós, que a gente trabalha no xamanismo. Né? Gostaria muito de ver você tocar tambor. Não tem, o tambor para tocar aqui agora, assim, primeiro vai dar uma distorção, então não dá, aqui nós só estamos aqui explicando o que é o animal sombrio. Né? Então tem que fazer, a gente tem que... Isso vem num contexto. A gente só começa a trabalhar a sombra dentro das rodas de estudo depois que a pessoa entrou em contato com o seu animal guardião. Primeiro vai trabalhando, né? Tem alguns irmãos aí falando, né? Olha lá,
sombra me deu entendimento, que passaram por esse processo. Então, na roda de estudos, a gente trabalha através da roda de estudos com a energia concernente do oeste da roda medicinal. Que onde que é? O que significa o oeste da roda medicinal? O outono, o lugar onde o sol se esconde, onde a luz se esconde, o local da escuridão ali, né? Que começa ali no outono. Então nós trabalhamos esse guia das sombras nesse momento. Depois a gente vai trabalhar nosso animal guardião, porque a gente vai para a sombra junto com o nosso animal guardião, né? Essa que é a verdade. Que mais que a gente pode falar? Beber demais, faz a pessoa beber demais, faz a pessoa soltar cheque sem fundo. Tudo isso são manifestações da sombra, né? A pior sombra que tem é aquela que faz você tomar atitudes de erro. Isso é muito importante. Você começa a dar uma ressonância para a sua sombra quando você envolve as outras pessoas. Uma coisa é você fazer uma coisa errada. Uma coisa é isso. Outra coisa é você levar as pessoas a errar. Esse é um grande karma, né? Que é o que a gente vê muito na política isso, né? Estamos vendo, por exemplo, um caso agora com o Robinho dos Santos, por exemplo, bem atual. E na política a gente vê de monte isso. Ou seja, a pessoa assume um papel de valentão, do agressor, do raivoso, daquele que quer acabar com isso. Bandido bom é bandido morto. Série de coisas que a gente vai percebendo na política. A manifestação da sombra nas pessoas. Que meu governo não tem corrupção, daí você vai vendo as corrupções aparecendo. Parece em todos os lugares, cara. Assim, não adianta. E o pior é que as pessoas acreditam e escondem a sombra dos outros ainda. Isso é que é interessante, né? Tá vendo que tem uma sombra ali, mas você passa a aderir à sombra dele como se fosse a luz. Isso acontece muito na política, né? Acontece nos abusos, principalmente nos abusos sexuais, não é verdade? Às vezes é a pessoa que é tomada pela sombra ali, que é uma pessoa que está ali rezando ali, depois no dia seguinte está fazendo ali, né, alguma coisa. Pessoas que se consideram às vezes acima da própria capacidade, que criam uma coisa maior. O que significa isso? Ser o que não é. Isso nos leva à sombra também. Pessoas que vivem julgando o ego dos outros. Esse cara é egocêntrico. Nossa, esse cara tem um ego do tamanho de um bonde. Sabe o que significa isso? A identificação com a sombra do outro. Pode até ser isso. Mas você está identificado com essa sombra também, né? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa está ali. Como é que você faz quando você carrega um peso? É uma coisa importante para saber. Maior do que seu corpo. Você vai andar alguns minutos, depois ele vai te arriar, porque você está levando um peso maior que o seu. Só se for a formiga. A formiga consegue levantar mais de 10 vezes o peso do próprio corpo. Por isso é o símbolo da força na roda medicinal. Mas quando você carrega um peso maior que seu corpo, uma hora você arreia. Assim também é no mundo espiritual. As pessoas que se consideram, por exemplo, os iluminados, né, que estão acima da ignorância humana, ela coloca isso naquele, né, vai deixando de observar aquela parte sombria dela, e de repente a gente toma um susto, né? Porque a pessoa vai sendo dominada pela sua sombra. Ela às vezes nem faz isso por mal. Ela vai sendo levada, quando ela vê, ela já entrou. Como é que adquire essa sombra? Uma boa parte dessa sombra se adquire na infância. Você já deve ter ouvido falar da ovelha negra da família, né? Como é que é isso? Por exemplo, o que é considerado ovelha negra? Geralmente começa com a sombra dos pais. É verdade. Ela quer que seu filho seja desse jeito. Daí ela é assim, ó. Já que ele nasce, desde que ele nasce, compra um quarto do jeito dele,
do jeito que eles querem, já coloca na cabeça deles o seu time de futebol, ensina os seus próprios valores, vai escolher uma escolinha que seja do jeito dali, dos valores dele, né, das crenças dele, faz tudo ali bonitinho. E de repente, quando ela percebe, principalmente aos 14 anos, 13 para 14 anos, que percebe que o filho não está seguindo no caminho dele, não no próprio caminho, mas no caminho dele, essa criança passa a ser o quê? Uma pessoa esquisita. Aí você escuta aquela famosa fala: mas eu fiz de tudo para ele, eu dei educação, eu dei isso, eu dei aquilo, tá não sei o quê, me esforcei, bababá, 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 olha aí, ó. O que deu? São os traços negativos que às vezes a criança vai pegar eu aprendi que tem duas formas da pessoa adquirir traços negativos. Ou por aquilo que ela, por adoção, ou seja, ela quer mostrar que ela faz tudo que o papai e a mamãe quer. Essa é a Mulher Maravilha, por exemplo, né? A princesinha ou o príncipe quer fazer tudo que o papai e a mamãe faz. Sabe por quê? Porque no final ele quer a Macalói. Ó, tá vendo, papai? Eu fiz isso aqui tudo direitinho, cadê minha Calói agora? Né? ou por negação, por rebeldia. Ou seja, o pai é um cara tudo paradão, ali, e ele se torna uma pessoa hiperativa, em justa oposição àquilo que é o pai. E é assim que vai adquirindo esses traços negativos, que na nossa sociedade tem muitos. Dá uma olhada nas cantigas de niná. Para que serve cantiga de niná? É para fazer com que as crianças durmam tranquilas, sejam embalados em sonhos fagueiros, né? Aquela coisa toda, né? Bacana. Mas como é que a criança dorme bem assim? Ó? Dorme, nenê, que a cuca vai pegar. Bicho papão sai de cima do telhado. Não, pelo amor de Deus, deixa ele aí, ó. Isso é para fazer a criança dormir. Imagina se fosse para a criança ficar acordada. Fora, samba lelê tá doente. Tá com a cabeça rachada. A canoa virou porque deixaram ela virar e morre todo mundo. O cravo saiu ferido e a roda despedaçada. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Da próxima vez vou caprichar, então, né? Olha a coisa que a gente escuta, desde pequenininho ali. Olha o que a gente escuta. Você não serve para nada. Dos nossos pais, dos nossos professores. Todo mundo tem traços negativos, são herdados ou adotados. Você não vale um tostão. Você só me faz infeliz. Aí você fala, pô, que sacanagem, o pai e a mãe fazem isso. Não tem sacanagem. Eu ouvi uma vez num curso que eu participei, que chama-se uma síndrome do amor negativo. Por quê? Porque na verdade, como diria o Belchior, nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? Ou seja, a gente no final acaba repetindo muitas coisas que a gente faz com o nosso filho. Às vezes a pessoa fala assim, eu jamais vou fazer isso com meu filho. Daí faz, só que atualizado na época. E vai criando uma repressão absurda para a criança, aqueles medos, né? Aqueles medos inconscientes que cada um tem, que vai transpassando isso para que ele vai virando uma sombra também. Que se transforma num medo, que se transforma num trauma, se transforma num bloqueio. E tudo isso a gente vai aprendendo, muitas vezes com pai e mãe. Né? Eu gosto muito de uma coisa assim, que às vezes os pais chegam para o filho e falam assim, olha filho, não pode mentir. Mentira é uma coisa que é da sombra mesmo, né? Que mentir é uma coisa horrível. Não se pode mentir porque mentira é feio, mentira é isso. Né? Para o papai e para a mamãe, você nem pense em mentir porque nós somos seus amigos, precisamos saber tudo de você, etc, coisa ilosa, tal, não sei o quê. Aí faz aquela pré-eleição lá para a criança. Aí um dia toca o telefone em casa. Aí a mulher atende. Alô? Ah, com o Ricardo! Você quer falar com o Ricardo? Como é seu nome? Ah, Carlos, você quer falar com o Ricardo, Carlos? Aí sai aquela figura do quarto.
o Ricardo não tá, viu? Você quer deixar recado, alguma coisa assim? Porque eu nem sei que horas ele vai chegar, porque ele vai ter uma reunião hoje, então, e a criança vai olhando tudo aquilo. Daí que ela começa a pensar, pô, eles falam porque eu não posso mentir, eles mentem. Ele vai descobrindo que mentir é uma forma de se livrar de situações desagradáveis. E assim vai, muitas coisas. Não pode sentir dor. Né? A criança sente, cai, machuca a perna, faz alguma coisa. Aí o pai e a mãe falam assim, isso não é nada, não liga. O joelho está tudo arrebentado, está ralado, está doendo, tá não sei o que. Não, antes de casar, Sara. Quer dizer que eu vou ficar até os 25 anos com essa merda aqui. Quer dizer... é tudo isso que a gente vai pegando, né? A criança vai andando no muro. Época do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha diz que é considerado o preferido das histórias em quadrinhos, né? Vai lá, o menino pega no muro e fala, tô indo bem, hein? Vai andando, vai pra frente. Nossa, agora eu vou pra trás, vou de costas, e vai de costas, então, de repente, quem que abre a porta? A mãe. Aí a mãe vê o filho lá em cima do muro, que ela fala, meu Deus, dá o cara toma um susto danado, grito da mãe, cai, e depois que cai, aí tem todo um consolo depois. Sabe como é que é o consolo depois que cai? Tá vendo o que acontece? Viu o que aconteceu com você? Sempre que você desobedece a mamãe, não fala o que eu mando, olha o que acontece com você. Vai ficar de castigo agora ainda para aprender, mano. Eu estou dando risada para vocês, né? Mas lembre-se também que seu pai e sua mãe também tiveram pai e mãe. Seus avós, seus bisavós. Se você quer começar a compreender os traços negativos que estão em você, compreenda melhor a história da sua família. Seria muito bom. Ver como que seu pai e sua mãe se relacionavam. Ver como é que eles se relacionavam com seus avós. Aí você vai começar a compreender, às vezes, as coisas que você faz com seu filho ali. Né? Então, tudo isso vai gerando essa coisa da sombra. Né? E como é que a gente projeta? Como é que é esse negócio da projeção? Geralmente, pô, quando você olha uma situação, aí você fica chateado com a situação e não com a pessoa. Isso que seria ideal, você pode criticar a situação. Mas não necessariamente a pessoa. Tem um ditado nativo que diz assim, que para você falar de alguém, você precisa andar pelo menos 1000 milhas com o mocassim dela, para você poder entender. Aí você pode falar um pouquinho dela. Depois que você anda 1000 vezes, 1000 milhas com o sapato da pessoa, daí você pode falar um pouco dela. Né? Então, o que acontece? Você tem lá a sua sombra ali, mas você não se malha, você não reconhece a sua sombra. Mas ela está ali dentro de você. Então o que a pessoa faz? Ela projeta no outro. Daí ela malha o outro. É como se estivesse malhando aquilo ali. Ela malhando o outro. Isso que é uma coisa da projeção que a pessoa faz. Que geralmente a maioria faz, né? Porque são esses impulsos que a gente sente, são impulsos dolorosos demais para a gente aceitar. Né? Ou seja, nós temos que fingir para não reconhecer as coisas que nós odiamos em nós mesmos. Isso é muito importante para o trabalho de xamanismo. Você enfrentar as suas próprias sombras. Você se tornar um curador curado. Fazer a cura das suas atitudes. E você só vai fazer a cura das suas atitudes quando você compreender as suas atitudes, as suas reações emocionais, etc. Nossa, acho que mais que eu posso falar aqui, hein? E está quase dentro aí, nós estamos quase encerrando aqui. Eu fiz umas anotaçõezinhas pequenas, né? Mas uma das piores sombras é a moralidade repressora. Aquele excesso de moralidade que a gente vê em muitos grupos religiosos. Principalmente no que diz respeito a sexo de adolescente. A gente já ouviu aí. A gente já sabe como é que é. Essa moralidade repressora é o que no seu bojo tem a maior quantidade de sombra e a mais profunda. São dessas pessoas
que ficam falando da moral dos outros. Então a gente começar na nossa expansão da consciência observar, ser um observador da vida, um observador de nós mesmos. Então a sombra, o animal sombra, essa é a nossa parte, é a projeção dessa nossa sombra. E aí a gente consegue olhar como observador e não sofrendo. Você olha como observador de si próprio. E aí você pode fazer suas transformações e utilizar ele como um aliado. Como, por exemplo, tem na Umbanda, né? Na Umbanda tem lá os orixás e tem o Exu. O Exu no Candomblé já é diferente, ele é um mensageiro, é um orixá também, né? Mas na Umbanda, por exemplo, ele é uma outra parte ali, né? E as pessoas não fazem oferendas para o Exu também? Isso é positivo. Positivo, né? Porque você vai usar essa energia para quê? Para defender a sua casa, para fechar as portas da sua casa. Então, a questão não é expulsar essa energia de você, você compreender e abraçar essa energia e fazer do seu animal sombra o seu aliado, de forma virtuosa, de forma amorosa, se transformando, melhorando a nossa personalidade a cada etapa do caminhada da vida, nem que for um bocadinho. Isso não é um trabalho que você faz da noite para o dia, é um trabalho que você vai fazendo sempre. Até que chega um momento que quando você vai fazer alguma coisa, você fala, nossa, essa é minha sombra que está falando. Aí que você faz, você simbolicamente abraça a tua sombra, calma, fica tranquilinho, vou contar até 10. Várias coisas, de várias formas já deu essa sabedoria pra gente. Na minha época, eu lembro que minha mãe falava assim, que quando a gente está andando tem o diabinho e o anjinho, não é isso? O anjo e o diabinho. Então toma cuidado, senão o diabo atenta. Cuidado com o que você fala, não pode falar essas palavras, não pode falar maldito, não pode falar desgraçado, senão o diabo vai lá e atenta. Reza para o seu anjo da guarda, que são essas formas de poder integrar a sombra e a luz com a gente também. Então, de várias formas já nos foi ensinado isso. E no xamanismo nós aprendemos isso trabalhando com o nosso animal sombrio. Muito bem! Então, falando sobre isso, amanhã, se você quiser participar, nós temos um trabalho chamado Talking Stick, é um trabalho gratuito, que são as entrevistas que nós fazemos todo domingo. E nesse domingo, sincronicamente, não foi uma coisa proposital, aconteceu na sincronia, eu vou entrevistar a Fátima Caldas, a doutora Fátima Caldas, que ela é uma referência no Enneagrama. O Enneagrama é esse sistema que eu estou falando, SUF, né? De autoconhecimento. Ela é uma referência no Brasil. Ela tem assim, recebeu autorização do próprio Cláudio Naranjo. Ela teve um relacionamento de amizade de mestre e discípula com o Cláudio Naranjo para poder representar a metodologia dele aqui no Brasil. E ela vai estar comigo, eu vou fazer uma entrevista com ela às 6 horas. Vai ser pelo Zoom essa entrevista. Tem aí, se você for no link da bio, em alguns lugares você vai encontrar para poder participar dessa entrevista, que é muito boa. E agora, também, eu quero dizer, aqueles que se interessarem em entrar nessa roda de estudos, nós vamos ter uma roda de estudos no dia 20, uma roda de estudos de xamanismo universal, onde nós temos uma aula só sobre a sombra. Onde nós fazemos também a cerimônia, a meditação da sombra, do animal guardião, do vegetal, né, do totem vegetal, do totem mineral. E essa aula que nós vamos dar no dia 20 é uma aula livre, que você pode participar sem o compromisso de se inscrever, se você não achar, se você gostaria de ver primeiro como é que é. Né? Que hora nós temos, Marcelo? 20 horas. 20 horas. Então está lá nos stories, ali nos stories, no link da bio. Você pode encontrar mais informações. São 16 aulas, 2 por semana, ou seja, 2 meses que a gente passa. E a gente faz um giro completo na roda medicinal. Aí trabalhamos os ancestrais, a negatividade dos nossos ancestrais. Já vai fechar aqui a nossa live, né? Mas apareça no dia 20 ali, faça a primeira aula, aí você sente se você quer continuar ou não.
Quero desejar a todos muito amor, paz, luz, prosperidade, saúde, alegria. Um beijo no coração. Até uma próxima, se Deus quiser. Arro. E quero convidá-los para se inscreverem nesse canal. Cliquem também naquela campainha para receber os novos conteúdos, onde nós vamos mostrar os nossos trabalhos de xamanismo e as pessoas também que nós vamos conhecendo em várias partes do mundo, em vários estados brasileiros, mostrando um xamanismo universal com bastante conteúdo.